Ora viva, bom dia! Bem-vindos ao meu canal Direito Fácil. Hoje vamos aqui apresentar um tema que tem a ver com problemas familiares, um pouco mais de âmbito familiar, mas que as suas consequências são, vamos dizer, drásticas. Quero aqui referir-me àquilo que nós assistimos, né? E que de alguma forma tentamos normalizar. Violência doméstica. O que é violência doméstica? É aquele ato de violência praticado por pessoas que tenham algum tipo de laço familiar. Estou a falar, por exemplo, situações de pai e mãe, quando brigam, pai e filho, ou mãe e filho, ou aquilo que nós chamamos de madrasto, padrasto e enteado. Juridicamente não existem essas figuras, mas é comum ouvirmos no nosso dia a dia. Portanto, namorados, ex-namorados, ex-parceiros, pessoas que também têm uma relação de afinidade. Falam de, se calhar, uma relação padrinhos e seus afilhados, por aí em diante. Por que é que nós nos propomos a falar deste tema? Nós entendemos que é um tema atual, os índices de violência doméstica são elevadíssimos, nós assistimos todos os dias, portanto, atos de violência, às vezes nem percebemos ou não temos a consciência que seja violência e, no entanto, é um ato de violência. Então, até 2009, portanto, desde a independência, nós não tínhamos uma lei de violência doméstica. Hoje em dia, portanto, desde 29 de setembro de 2009, o nosso Estado, através do governo, né, aprovou uma lei, portanto, digo a Assembleia, né? A Assembleia da República aprovou uma lei que visa essencialmente, portanto, prevenir, sancionar aqueles que são os infratores, não é? Portanto, por determinados atos que consubstanciem violência. Ora, a violência pode ser vista numa perspectiva de violência física, numa perspectiva de violência patrimonial, numa perspectiva de violência social, numa perspectiva de violência psicológica. Essas são as várias formas de violência doméstica que podemos encontrar. Ok? E, às vezes, praticamos atos sem termos noção, né, de que estamos diante de um ato de violência doméstica. E este ato acaba tendo consequências na vida dos familiares. Muitos destes atos terminam em tragédias. A tragédia não é necessariamente a morte como tal. Pode ser vista também na perspectiva do trauma causado à vítima. Ok? Você pode ter uma mulher, ou um filho, ou uma enteada, que você abusa. Abusa porque você chama essa pessoa de incompetente, chama de nomes, você nunca há de ser ninguém e tudo mais. Ou ainda você pode impedir esta pessoa de gozar de direitos fundamentais, como alimentar-se na sua própria casa, sair, conviver com, por exemplo, com a sua família. Há situações em que o homem, depois de casar, proíbe a sua mulher de estudar, proíbe desta mulher ter contato com a sua família. Portanto, se só nota, a Joana já não vem mais para aqui. Ligamos quem atendeu o marido. Quando vamos, que ela nem sequer sai. O empregado é que vem dizer, a senhora não está. E ela está incomunicável. No entanto,
até para disfarçar, o marido pega na sua mulher, vai a um convívio familiar, mas esta, em momento algum, desapega-se do seu marido. Não tem aquele espaço de conversar com a sua família livremente. Então, estes são os sinais da existência de violência doméstica. E isto é grave, porque afeta sobremaneira naquilo que é a saúde mental da mulher. Eu não vou falar do homem porque eu não digo que não aconteça, mas são casos raros. Mas atenção, esta lei não é uma lei virada à defesa da mulher, numa perspectiva, vamos dizer, foi sim numa perspectiva, quando foi criada, uma perspectiva de defender a mulher, porque o índice era muito elevado. No entanto, dado aquela situação de igualdade de direitos, os homens também têm os mesmos direitos. Porque há situações, embora não comuns, em que o homem sofre violência doméstica. Então, o que nós pretendíamos era, primeiro, dar a conhecer da existência de uma lei que protege toda aquela pessoa, atenção, pessoa, homem e mulher, que sofre, portanto, maus tratos com um familiar direto, portanto, estou a falar de, ou o homem sofre com a mulher, ou a mulher sofre com o homem, filhos, namorado, ex-namorado. Quantas vezes não vemos na cidade, na rua, nos chapas, situações em que um homem, supostamente um ex-namorado, a perseguir a sua ex-namorada, não é? A caçar na porta da escola, locais onde sabe que esta pessoa há de estar para intimidá-la, porque não deixa que esta pessoa siga com a sua vida, faz escândalos, manda mensagens a insultar. Portanto, são estes atos que acabam, portanto, constituindo violência doméstica, situações de intimidação e que também possam, portanto, como eu disse antes, terminar em tragédias. Podem ser homicídios, não é? Portanto, homicídios, pode ser mesmo uma situação de injúrias, difamação, portanto, ofensas corporais que possam culminar com, por exemplo, como é que se diz, amputação de um órgão, não é? Portanto, a pessoa pode ficar sem um dedo, uma orelha, enfim, um conjunto de coisas. Aquela situação em que o homem ofereceu um bem e depois separou-se. O bem já está na titularidade do seu parceiro ou sua parceira. E este depois vai buscar aquele bem. Não faz muito sentido. Encontrou na rua, porque eu é que comprei, portanto, aquela extensão, aqueles cabelos e tudo mais, tira-lhe na rua. Dá-lhe uma chapada na rua. Tira-lhe o telemóvel. Isto não pode. Isto é grave. Isto constitui um ato de violência contra quem quer que seja. Portanto, até o simples fato de chegar e dirigir-se, portanto, de uma forma não cordial, não é, para o seu ex-parceiro, é uma forma de violência. Então, é isto que nós pretendemos trazer e dar a conhecer, que para essas situações, em todas, acredito eu, né, que existem esquadras em todos os distritos municipais, em quase todas as cidades, e nessas esquadras existem departamentos específicos que cuidam deste tipo de situações. São situações que têm um tratamento especial dado a natureza da relação que têm as pessoas. Mas é preciso também deixar aqui um parênteses. É importante que se denuncie esses atos. Porque a consequência mais grave começa de um simples ato. E é preciso que as pessoas também tomem consciência que, a partir do momento que deem a conhecer
da existência desta violência, portanto, as autoridades, este processo não para, o processo vai, mesmo que as partes depois conciliem-se, ok? Mesmo que as partes depois fiquem bem, há um interesse que o Estado tem em sancionar, educar, portanto, os agressores. E tem um outro aspecto que é muito mais importante, porque o legislador tem consciência que, muitas das vezes, o agressor intimida a vítima. E todos os outros que estão, portanto, que poderiam, portanto, denunciar, que estão, portanto, falo da família da vítima, às vezes estas ficam, portanto, no silêncio em nome de preservar aquela relação que já não é relação. Então, o legislador, porque sabe desta situação de proteção, determina que qualquer pessoa, mesmo que não seja família da vítima, possa denunciar. Ou seja, se eu estou a cometer um ato de violência contra a minha mulher, o meu vizinho ouve, vê e tem elementos que possam levar, portanto, à abertura de um processo, a que ele deve fazer. Então, qualquer pessoa, portanto, que tome conhecimento de atos que consubstanciem violência doméstica, aqueles que eu disse antes, atrás, pode denunciar, portanto, a uma esquadra, não é? E até pode pedir que não seja identificado naquele momento, né? Depois já de declarar, e, enfim, há de ser ouvidas as pessoas. Mas isto é para cautelar situações em que os familiares da vítima, em nome de uma possível relação, ou da família, né? Porque as famílias depois chegam, portanto, a um meio termo e tudo mais, possam fazer a manutenção daquela mesma família. No entanto, o crime está lá, já foi cometido. Às vezes até de forma grave. Há situações em que a vítima, refiro uma mulher, é muito espancada, ela está com ferimentos graves, quando vai, portanto, não vai à esquadra, mas vai a um posto hospitalar, portanto, posto de saúde, vai a um centro de saúde, vai a um hospital e diz, não, eu caí, fui atropelado, a pessoa fugiu, e coisas desta natureza, para poder proteger o agressor. Então, os hospitais, porque têm uma determinada experiência, quando vem, portanto, aquela situação, diz, ok, tudo bem, vai à esquadra, apresenta uma queixa, contra desconhecidos até. Então a pessoa vai, passa-lhe aquela guia para apresentar no hospital, o hospital faz aquilo que tem que fazer, mas fica lá a ocorrência ou o processo contra desconhecidos, e se eventualmente um dia a pessoa ou alguém vier a denunciar, pode-se ir para aquele auto ou para aquela ocorrência e fazer-se um encontro de factos. Porque há situações como o agressor, quem bate uma vez não para, não é? Ele bate uma, bate duas, bate três, e aquilo é uma rotina. Então, esta pessoa acaba, é um vício. Ele acaba voltando a cometer o mesmo crime. E há situações em que até a mulher pode, só para explicar, apesar de ter medo, não é? Pode denunciar e explicar que tem alguns receios, que a vida desta pessoa pode estar em risco. Nisto, o Ministério Público pode, através de uma medida cautelar, promover ao tribunal para que aquela pessoa, por exemplo, não fique na casa. Portanto, há medidas cautelares, ou providências cautelares, que podem ser levadas adiante numa situação de temer-se, portanto, algumas situações. Portanto,
situações de vida e morte, de venda de bens, portanto, contra a vontade da vítima. Há um conjunto de coisas que podem ser acauteladas. A lei está para isso. Portanto, a lei pode ser muito específica em determinadas situações, mas para tudo há uma solução. Então, quero dizer que, se eu, como vítima, tiver receio que, após uma denúncia, possa estar em causa a minha integridade física, eu tenho que colocar isso, portanto, ao conhecimento do Ministério Público. Este Ministério Público há de criar condições de acautelar para que isto não ocorra, através de medidas cautelares. Portanto, no que se refere à violência doméstica, era importante saber que a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que está-se perante um crime de natureza pública, portanto, as partes não podem, mesmo depois de chegarem a um acordo, a uma reconciliação, desistir do processo, o processo vai adiante, que em caso de receios, o Ministério Público pode promover, portanto, medidas cautelares para acautelar, prevenir, garantir a integridade física do queixoso, através também da lei de proteção de testemunhas. Também podem ser acionadas medidas de maneiras que as testemunhas não, portanto, não fiquem expostas sob pena de virem a sofrer, portanto, com um agressor. Também, portanto, temos que, como eu disse, falamos que existe a violência psicológica, existe a violência moral, existe a violência física, a violência patrimonial. Portanto, estas violências todas, portanto, estão tipificadas, estão qualificadas no âmbito da lei, e todas elas são passíveis de sanção, não é? Portanto, para situações de homicídio, portanto, homicídio que ocorre no âmbito familiar, ela deixa de ser apreciada numa perspectiva de violência doméstica e é logo, portanto, apreciada no âmbito mesmo de crime geral. Portanto, este vai ser julgado como, portanto, um homicida, alguém que matou uma pessoa. Portanto, e tem tem a sua gravidade este facto. Existindo algumas questões, nós estamos, portanto, à disposição, através de mensagens no nosso canal, através portanto, de propostas, e como eu disse, muito brevemente poderei estar, portanto, a interagir com pessoas que entendamos ser especialistas em determinadas áreas para melhorar o nosso canal. Muito bom dia, até a próxima. Aquele abraço e tenha uma ótima semana. Então.